Vamos lá, pessoal. Tem uma aula aqui para passar para vocês, que é o restante que estava faltando. Compartilhando aqui a tela. E, bom, deixa eu pegar aqui os slides. Vou pegar o slide aqui. Isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos e a ramificação, tá? Então, é o que estava faltando para vocês para completar, né, a matéria. E vamos começar aqui. Então, começa a falar um pouquinho dos radicais, né? Eu separei esse material, até postei já para vocês. Radical é um átomo, um grupo de átomos que possui elétrons desemparelhados, a gente chama aí também de valência livre, tá? O radical, ele pode ser formado aqui, deixa eu só melhorar isso aqui para vocês, ficar melhor para vocês aí ver. Então, a gente tem aqui, o radical é formado quando uma ligação covalente, ela sofre homólise, então, que é a cisão homolítica. Então, você tem aqui o CH4, perdão, né, que é o conhecido C4, H4C, ou também você conhece como CH4, tá? E o que são esses elétrons desemparelhados, né? Esses elétrons desemparelhados é quando esse elétron aqui do hidrogênio sai, deixando esse carbono com uma ligação livre, tá? Isso ocorre, professor? Ocorre justamente por causa da ligação covalente que ela sofre esse tipo de cisão, tá? Bom, então a gente vai falar um pouquinho dos radicais, tá? O elétron desemparelhado pode ser apresentado por um ponto ou um traço. Então a gente vai mostrar, vocês vão ver direto isso comigo aí durante o ano, durante todo o curso, que esse CH3 e esse tracinho, ou essa bolinha, ou pode ser também assim, ó, nós encontramos às vezes, muitas vezes assim, um xizinho, significa dizer que esses radicais são muito reativos e instáveis, porque eles não obedecem a regra do octeto. Então, muitas das vezes você vai ver o quê? Esses caras, né, a gente chama aqui, ó, esses caras ligados a uma cadeia carbônica principal, tá? Então, a gente vai ver assim, por exemplo, ó, tem uma cadeia principal, né, um monte de carbonos e tal, né, e você vai ver aí um carbono desse ligado, por exemplo, com CH3. E aí a gente dá o nome do prefixo dele, né? O prefixo ele é importante, que vou comentar com vocês sobre alguns deles. E o final ila, tá? A gente chama o grupo radical ila, ok? É uma regra, tá? Uma regrinha importante que você tem que saber. Radicais alquila, derivados de alcano. E aí a gente tem três principais, tá? Eu vou frisar bem isso aqui com vocês, que isso aqui é importante, e é esses três tipos de radicais que vão cair na prova, tá? Então, basicamente é isso que você tem que saber para a sua prova. Não vou levar mais a grupos alquilas, então são esses três que vão cair na prova, tá? E vou dar exemplos para vocês também aqui. Então, por exemplo, gente, aqui eu tenho CH3C e esse tracinho. Então, ele vai ser o grupo metila, tá? Metila. CH3C, CH2, etila, né? Etila. Pessoal, onde vai entrar esses caras aí? Vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês, tá, gente? Vamos pegar aqui uma cadeia principal bem grande, tá? Ó. CH3. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer melhor, ó. Vamos pegar aqui uma cadeia principal, tá? Aqui. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, tá? E aí, dentro desses carbonos, eu vou ter aí, vamos colocar aqui o grupo etila, vai? Vamos colocar aqui, ó. Eu vou ter aqui um tracinho apenas. Desse outro lado aqui do carbono, eu vou ter um outro tracinho aqui, ó, indicando, né?
Posso ter aqui, por exemplo, no carbono 7, né? Posso ter, por exemplo, aí, vamos colocar aqui no carbono 8, um carbono assim, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente esses carbonos. Então, o que seria a cadeia principal? Vou mudar a cor aqui só para mostrar para vocês. Ó. A cadeia principal seria o quê? Esses carbonos que eu estou mostrando para vocês, tá? Ó, esses aqui seriam os principais, né? Ó, minha cadeia principal. E fora, eu teria quem? Eu teria os grupos, deixa eu pegar aqui uma cor azul, seria o quê? Nessa extremidade seria os grupos, por exemplo, CH3. Aqui eu tenho um carbono, né? CH2, um tracinho na ligação, CH3. E aqui embaixo eu teria um CH3 também, tá? Então, basicamente, ainda não entrando na nomenclatura, mas mostrando para vocês como funciona a, a própria característica, né, do composto, como você vai encontrar esses caras aí, principalmente o metil, etila, propila, na prova de vocês. Pode encontrar na prova de vocês. Lógico que eu coloquei um exemplo muito grande, né? Os exemplos que eu estou colocando aqui são grandes demais. Os exemplos que vai cair na prova são menores, lógico. Mas para vocês entenderem como funciona e para que serve esse etil, metil, etil, propil, tá? Essa observação que eu estou colocando aqui do lado, ó, não é mais recomendável, porque antigamente você pode pegar algum livro, algum vídeo aí na internet que você está já estudando, vai estar um N na frente. Isso aqui nós não utilizamos mais, tá? Esse N aqui nós não utilizamos mais, tá? Vamos seguindo aqui. Vamos pro termo SEC. Tá? SEC. Esse aqui, pessoal, eu não coloquei na prova, tá? Acabei não colocando na prova, mas não se preocupa. Tá? Não se preocupe que esses aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou comentar aqui, mas não se preocupa que não vai cair na prova, tá? Então, SEC indica que a valência livre está no carbono secundário. Então, eu tenho um carbono primário, no caso aqui primário, primário, e esse carbono aqui vai ser o secundário, tá? SEC propila, tá? Então, tem um, dois, e o carbono sempre ligado numa cadeia ramificada. A gente coloca ramificada, né? Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui uma cadeia principal. Está em vermelho. Então, sempre esse carbono central vai estar ligado a uma cadeia principal, tá? Cadeia principal. Tá? Ok. O de baixo, professor. Isopropila. Não, iso a estrutura estivesse presente no radical. Então, de prefixo a gente pode ser usado sempre que o seguinte a estrutura tiver. Então, iso, né, se ela estiver nessa posição, vai ser isopropila, tá? Nesse caso, gente, eu costumo colocar isso aqui um pouco mais para frente com vocês, eu vou trabalhar isso mais para frente com vocês, a posição, aquela parte que eu comentei com vocês sobre isomeria de posição, isomeria em geral, tá? Bom, vamos pro próximo. Também existe outros, tá? São outros aqui que eu vou comentar com vocês. E são nomes interessantes que você precisa saber, não para a prova, mas mais para frente eu estou já comentando. Então, Sec-butila, né? Que é o Sec-butila, professor. Sec-butila, você vai ter essa característica. Opa, deixa eu só voltar aqui, gente. Tem um probleminha no meu mouse aqui. Bom, vamos lá. Acho que a minha mesinha aqui deu problema. Peraí. Aqui. Ótimo. Conectar de novo. Agora sim. Então, voltando. Você tem sec-butila, né? Sec-butila vai ter essa característica com esse carbono aqui ligado a uma cadeia principal. Nesse caso aqui, você vai ter uma cadeia principal ligada a esse tipo de isobutila. Você também vai ter uma outra cadeia principal. É o que eu falo, aqui já teria uma ligação, já seriam várias situações um pouco mais complicadas, porque seriam reações muito grandes. Perdão, compostos muito grandes, não reações. Compostos muito grandes. Então, você vai ter uma grande quantidade de carbono para identificar, para poder identificar, por exemplo, aqui um tec-butila e tal. Então, nessa prova de vocês, não vai cair esses tipos
de ramificação, tá? Então não se preocupem com essa parte aqui. Mas eu preciso passar isso para vocês. Bom, alcenos, a gente tem aqui os derivados de alcenos, que são as isopropenila, a vinila. Também importante você saber que tem o quê? Ah, professor, qual é a diferença aqui? A diferença é que você tem uma dupla ligação entre os carbonos, ó, tá vendo? É uma dupla ligação. Também nessa prova não cai. Arila, que são derivados do benzeno, tá? Arila são derivados do benzeno. Então, os derivados do benzeno, ele tem o quê? É fenil, né? A gente chama de fenil. Também conhecido fenila, mas a gente vai ver também como fenil, tá? São outros tipos de derivados. Também não vou pedir na prova dessa vez. Então, a gente tem aí derivado do tolueno. O tolueno ele tem essa característica, CH3, ele também tem, que é conhecida como a benzila. Alguns autores consideram o radical benzila como arila, tá? Também estou só comentando, não vou pedir isso em prova, por enquanto. A gente vai trabalhar isso aqui mais aprofundadamente quando a gente estiver falando sobre produtos aromáticos, tá? Também eu não vou entrar nessa parte. Vamos para as observações, para a gente já terminar o vídeo, para não ficar muito grande. E a gente tem aqui alguns lugares, alguns grupos substituintes que a gente fala, na nomenclatura das ramificações, substitui-se aí o sufixo ila, né, dos radicais por il, tá? Nesse caso aqui, é comum o vício por parte de vocês, de alguns alunos, até por alguns professores, tá? A gente colocar o radical no lugar do grupo de substituinte. Então, de acordo com a IUPAC, isso não é correto, tá? Então, por exemplo, vou colocar o CH3 aqui, ó. Tá? Então, o grupo ramificação, o grupo, tá? De ramificação substituinte, a gente chama de metil, tá? O radical, a gente chama de metila, tá? Seguindo aí, cadeia principal. Agora a gente vai entrar na parte aí principal da aula, tá? Cadeia principal. Cadeia principal é essa que está em amarelo, a maior sequência de carbonos que eu tenho, né? Então, eu tenho aqui o carbono 1, 2, 3, 4, 5, tá? Lembrando, existe uma sequência que você tem que saber, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Essa sequência você precisa, para dar nomenclatura, você precisa seguir um padrão. Sempre esse padrão vai ser que você vai olhar primeiro para numerar a minha cadeia carbônica. A primeira coisa que você vai olhar para ela, está até no geek de vocês, que primeira coisa é a função orgânica, né? Você vai ver aonde está a função orgânica. Professor, o que é isso, função orgânica? Não se preocupa, porque eu ainda não passei isso para você, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho uma molécula lá, por exemplo, vamos dar um exemplo de CH, de álcool, por exemplo. Se eu pegar aqui um álcool, uma CH3, C, 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 vou colocar aqui um CH2, tá? E aqui seria um OH. Esse OH que está aqui, ele vai indicar para mim a função orgânica. Essa função orgânica. Então, eu começo a numerar através daqui, ó. 1, 2, 3, tá? Sempre numerando o número de carbono através da função orgânica. Como nós ainda não falamos sobre função orgânica, né? Então, não se preocupe. O próximo passo, né? Ah, professor, não tem função orgânica. Não tem. Na maioria que eu passar para vocês, não tem. Eu nem entrei nisso ainda, né? Então, nesse próximo passo que a gente vai falar, a gente tem a insaturação. Tá? Insaturação. O que é uma insaturação, pessoal? Insaturação é quando eu tenho ligações duplas. Ou, caso esse, você tiver uma tripla ligação entre os carbonos, tá? Desculpa aqui, eu falhei um pouquinho aqui. Deixa eu só arrumar. Tripla ligação. Se eu tenho tripla ligação, eu vou começar por onde, professor? Por essas ligações, tá? Então, começo a contar daqui ou daqui, professor? Não, começo a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Toma cuidado. Tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado também. Deixa eu apagar essa parte aqui, ficar melhor para vocês entenderem. Tomar muito, mas muito cuidado em relação também
aos carbonos. Então, professor, por que você começou a contar da sua esquerda para a direita e não da direita para a esquerda? Primeiro, como eu falei, a insaturação é principal, né? Eu começo a contar sempre quando eu tenho a insaturação mais próxima da minha extremidade. Então, a insaturação que eu tenho é essa aqui. Ó. Então, ela está mais próxima da minha extremidade, no caso, a esquerda. Ela não está no meu lado direito, tá? Toma muito cuidado com isso. Bom, depois disso, eu tenho quantos carbonos aqui? Eu tenho, nesse caso, eu tenho aqui 6 carbonos. Dá para colocar o nome, professor? Dá sim. Como de cima também dá para colocar o nome. Então vamos lá, ó, vou colocar o nome aqui só para vocês identificarem. Aqui, deixa eu só terminar aqui. Ó. Então vamos lá. Desse lado aqui, você vai ter quantos carbonos? Ó, aqui você vai ter uma ramificação e outra ramificação, tá? Então ficaria como 2,3 de metil pentano, tá? Então, nesse caso aqui, você também tem uma ramificação aqui, né? E você também tem uma ramificação aqui, tá? Ah, professor, e depois, se caso não tenha saturação, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar onde e como. Bom, não tem função orgânica no meu composto. Não tem saturação, eu vou olhar quem? Eu vou olhar a minha ramificação, tá? A ramificação vai ser o quê? A ramificação vai ser a quantidade de ramificação que eu tenho na mais próxima extremidade. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês nos próximos aqui. Ó. Cadeia principal. Vamos lá. Se tem uma cadeia principal, eu fiz aqui o desenho, essa aqui é a cadeia principal onde vocês estão vendo em vermelho, tá? Esse vermelho aí significa as reações principal. E aí, nós temos também essa outra cadeia, se for saturada, comece pela extremidade mais próxima da ramificação. O correto, pessoal, é você começar a saturação, no caso, né? Mas deixa eu só pegar aqui a minha canetinha. Minha caneta tá com problema, gente, desculpa. Onde eu vou começar a ramificação? Agora vai. Bom, a ramificação começa... o correto, na verdade, seria começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal, mas por que essa é correta? Porque eu tenho a minha ramificação. Primeira coisa que você vai olhar. Vamos lá. Primeira coisa que você vai olhar. Tem dupla ligação? Não tem. Por quê? Se ela for saturada, ó, você vai olhar para a ramificação. Então, saturada. É saturada? Totalmente saturada? O que é saturada mesmo, pessoal? Carbono. Ligação simples. Só tem ligação simples, não tem ligação dupla. Para ser insaturada, como eu falei, eu tenho que ter dupla ligação, tá? E nesse caso, eu não tenho insaturação. Nesse caso, eu tenho o quê? Só a ramificação. Então, eu começo daqui, ó. Aqui vai ser a minha ramificação. E aqui também é a minha outra ramificação. Tá? Professor, por que o outro está errado? Bom, está errado porque eu comecei a contar longe da minha primeira ramificação. Essa aqui é a primeira ramificação, tá? Então, sempre quando eu tenho a ramificação mais próxima da extremidade, você começa a contar através dali. Exemplo, vamos lá dar exemplos aqui para vocês, ó. Aqui, você tem uma cadeia principal, tá vendo aí, ó, a cadeia principal, são 7 carbonos, tá? E você tem o quê? Você tem uma ramificação. Ah, professor, mas essa ramificação está onde? Está no carbono 3. Então, você tem que identificar no carbono 3. Então, você contou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, ele vai ser hept. Certo? Tudo bem? Ah, professor, só tem ligação simples. Só tem ligação simples. Ó, lembrando, o que é uma ligação simples? Ó, então, ele vai ser AN. Ótimo, professor, vai ser AN. AN. Então, vai ser AN. E o final sempre O, porque é um hidrocarboneto e nós estamos trabalhando só com hidrocarbonetos, tá? Seguindo. Esse 3 que está aqui, sempre na nomenclatura, você vai colocar a ramificação primeiro, depois
o nome do composto completo vai ser primeira ramificação com o número indicando onde está a ramificação. No caso, você tem o 3 aqui, ó, 3-etilheptano. Dessas duas maneiras também estão corretas, tá? As duas maneiras estão corretas. Então, você tem 3-etilheptano. Lembrando, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, talvez entenda melhor. Ó, na nomenclatura, primeiro, a ramificação, com a identificação do carbono onde ele está. Depois, você tem o composto, no caso, é o hidrocarboneto, você vai ter o quê? O prefixo, mais o infixo, tá? Mais o sufixo, tá? Então, basicamente, é isso que você tem que saber. Ramificação, depois o prefixo é a quantidade, o número de carbonos, lembrando, número de carbonos. Nós temos ali quanto? 7. Depois, nós temos o infixo, que são as ligações. No caso, se for dupla ligação, vai ser an. Se for uma ligação simples, vai ser an. Se for dupla ligação, vai ser em. Se for tripla ligação, professor, vai ser in. E se for dupla, tracinho, dupla, vai ser dien, tá? Isso é importante. E o sufixo, o final sempre vai ser O, tá? Ah, pessoal, a ramificação tem alguma importância a ramificação? Sim. A ramificação você tem que indicar aonde está o meu, no caso, o meu grupo, né? Esse grupo etil, ele está localizado onde? No carbono 3. Se ele está no carbono 3, então eu vou colocar esse 3 aqui na frente, indicando onde ele está. Beleza? Bom, seguindo aí, ó, também a insaturação que eu acabei de comentar com vocês, você tem aí o carbono, olha a diferença onde ele está. Mesmo esqueminha, só que você começa a contar da onde? Começa a contar onde você tem a minha insaturação, tá? Então, começa a contar 1, 2. Bom, carbono 2 tem a insaturação. Tá errado aqui por quê? Né? Eu não começo pela ramificação, mas eu começo sim pela insaturação, ok? Sempre começa pela insaturação, depois a ramificação. Exemplos, vamos lá. Tem um exemplo aqui, coloquei alguns aqui para vocês verem. Assim, na verdade, eu coloquei, até acrescentei coisa a mais, tá? Tem mais aqui, mas são exemplos bem simples que eu estou pedindo. Esse exemplo primeiro aqui que eu estou colocando, esse primeiro aqui, ó, que é o tipo que vai cair na prova. Esse outro que eu comentei aqui com vocês, ó, também cai na prova, tá? São esses exemplos aqui bem simples que vão cair na prova. Deixa eu colocar aqui o exemplo 1, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, professor, 9. Vamos contar onde está. Primeira coisa que você vai ver é a cadeia principal. Primeira coisa. Então, a cadeia principal tem 9 carbonos, nono. Certo? Que é o que está aqui, ó. O 2-en, esse 2 que está aqui na frente, vocês estão vendo esse 2-en, está indicando que está no carbono 2, ó, a dupla ligação. Tá? Então, a dupla ligação, ela entra aqui, ó, 2-en. E o final, ó. Professor, eu posso colocar diferente? Isso aqui poderia. Você pode colocar assim, ó. Pode colocar desse jeito, ó. 8-metil. Por que 8-metil, professor? Por que esse 8 está aí? Presta bem atenção. Vou até mudar aqui a corzinha para você verificar direitinho comigo, ó. Aqui eu tenho um CH3, que é o quê? É a minha metila. No caso aqui é a minha ramificação, tá? A minha ramificação está aqui, né? Então ele está no carbono 8, 8-metil. Ah, professor, mas eu posso colocar desse jeito? Pode. Então você pode colocar aqui, 2-noneno. É uns nominhos meio complicado mesmo, gente. Eu sei que para alguns é meio complicado entender, mas esse 2 vai indicar o quê? Que ele está no carbono. Esse en está no carbono 2, tá? Que mais? Esse de baixo aqui eu não vou entrar. Ah, sim, lembrando.
Esse de baixo aqui a gente tem um pouquinho de diferença. Eu não sei se quem for estar assistindo o vídeo vai entender. Nós temos duas duplas ligações. Ah, professor, então, mas por que você começou a contar pelas essas duplas ligações e a minha cadeia principal não é essa aqui, ó? Por que ela não é essa aqui, ó? Bom, primeiramente, nós vamos contar a maior quantidade de carbonos, mas lembrando que nós temos algumas regras importantes que você tem que seguir. Essas regras importantes são quais? Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é a cadeia principal. Professor, mas não é a maior sequência. Não é a maior sequência, né? Mas eu tenho uma coisinha chamada dupla ligação, que é uma insaturação. Essa insaturação que você está vendo aqui, ó, tem uma aqui e tem outra aqui. Tem uma aqui e tem outra aqui. Ela predomina sobre a maior cadeia carbônica, tá? Então, você tem aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem 5 carbonos. Se eu tenho 5 carbonos, ele é penta, né, no caso. Esse diene que a gente está falando está no carbono 1. Olha, observa aqui, ó. Deixa eu só mudar a corzinha aqui para melhor colocar no roxo. Ó, está no carbono 1 e está no carbono 4. Então, carbono 1 e carbono 4, diene. Ô, professor, então você estava falando sobre isso agora há pouco. Sim, eu estava falando sobre esse diene. E perceba uma coisa: o 3, se você observar o 3, nós temos uma outra coisinha importante aqui, ó, que é o 3. Esse 3 é o quê? É o butadieno. A pessoa vai cair isso na prova, professor, esse butadieno? Não. Vai cair até 3 só, tá, gente? Butadieno. Esse butil, tá? Butil, ele é basicamente a minha ramificação, tá? A minha ramificação. Então, lembrando, ó, ramificação, tá? Eu tenho depois o meu infixo. Opa, perdão, gente, perdão. O infixo não. O prefixo, desculpa, prefixo. Aqui. O meu prefixo. Depois eu tenho esse dien aqui, ó, o infixo. E depois o sufixo. Tá? Infixo, lembrando sempre isso aqui, tá? Prefixo, ramificação. Primeiro a ramificação, depois o prefixo, a identificação também que você tem que ter da ramificação, o pentadieno, penta, né? No caso, professor, poderia colocar assim, por exemplo, ó, pode, ó, 3 butil, tá? Tracinho, 1,4 pentadieno. Pentadieno. Também pode, tá? Também é uma nomenclatura aceita. Tá? Também é uma nomenclatura aceita. Tudo bem, pessoal? Então, os exemplos que eu tenho para vocês são esses. Os exercícios, basicamente, que eu estou colocando, a nomenclatura vai cair isso, tá? Não tem, talvez, as dificuldades que nós vamos, caso houver, depois desse vídeo, alguma outra dificuldade que vocês tenham, vocês me procuram no GEL, ok? Beleza? Bom, hoje, por esse vídeo eu vou terminando. Espero que vocês consigam assimilar o que eu falei. E deixa eu só pegar aqui. Acabando o vídeo por hoje, tá bom? Deixa eu parar o vídeo aqui. Parar a gravação. Um abraço, gente.